Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero voltar a falar sobre plano de estudos, mas agora com um case direto da produção sobre montagem de um plano de estudos para melhorar as habilidades para codar com TypeScript, beleza? Então, deixa eu contar um pouco, né, da situação. Eu pedi autorização, né, para conversar sobre isso aqui no canal e tudo mais. Então deixa eu contar um pouco da situação. Eu, um tempo atrás, peguei um código escrito com TypeScript e o front-end ali, né, era com React, e eu peguei para completar o projeto. E quando eu peguei para completar o projeto, olhando os códigos que foram produzidos e tudo mais, eu cheguei ao seguinte diagnóstico, né? Poxa, essa pessoa que codou isso daqui, claramente ela manja de CSS bastante, né? Ela manja de HTML, ela manja de React, sabe usar as construções do React para fazer o que tem que fazer, né? Criar função, criar componente como função, né? Para não guardar estado lá dentro. Ou quando quer guardar estado, guarda os estados com os hooks, faz bom uso ali dos hooks e tudo mais. Então sabe ali, né, os detalhes do ciclo de vida e tal. Então isso ficou muito nítido. Só que teve uma parte da minha análise ali, né, que me chamou a atenção, que é o código estava usando TypeScript, que é justamente, né, a galera chama desse superset aí do JavaScript, porque o JavaScript, você pode codar JavaScript dentro do seu software com TypeScript. E eu percebi que no projeto, nesse código, só existiam classes criadas, né, types e classes aqui, independente aqui se você manja ou não no TypeScript agora, só existiam classes criadas no TypeScript quando estava conectado a pontos ali do front-end que faziam chamadas remotas, né, para APIs que retornavam JSON, e aí as classes do TypeScript foram criadas para quê? Para mapear o retorno do JSON, para que os componentes que precisavam receber esses objetos que voltavam, que eram montados a partir do retorno das APIs, recebessem utilizando os tipos do TypeScript para aumentar, né, a chance de passar os parâmetros corretos e tudo mais. E aí esse era o único caso que acontecia. Se tinha uma chamada de API, bastava olhar que tinha uma classe criada para mapear o retorno daquela API, né, com os tipos esperados, com o que era obrigatório e o que não era obrigatório, para aumentar, para usar um pouco ali, obviamente, do TypeSafe, do TypeScript em tempo de compilação, para ajudar no desenvolvimento. Só que aí eu comecei a olhar o código, em outras partes do código que não tinham chamadas de API, começou a aparecer duplicação de valores, de constantes, duplicação de código e tudo mais. Então, o que aquilo me alertou? Que aquele código, a pessoa que estava desenvolvendo, né, aquele sistema e tudo mais, ela conhecia o TypeScript, só que a heurística, o processo dela de tomada de decisão para construir abstrações ainda precisa ser refinado, porque naquele momento o único gatilho para despertar a construção de abstrações, um pouco importa aqui, né, são classes ou funções, é a chamada de API. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, né, como é importante você ir refinando o seu processo de tomada de decisão, né, suas heurísticas ali. Isso acontece como? Quando você tem a oportunidade de trabalhar, né, construindo essa visão crítica, de treinar principalmente para fazer as coisas, para ter a oportunidade, né, de variar o uso daquela tecnologia, daquele conhecimento em cenários diferentes, para que você vá alimentando a sua cabeça de tal forma que quando a situação se apresenta, você olha e fala assim, caramba, acha que eu posso por aqui, acha que eu posso por ali, né? Então, o código, por exemplo, não utilizava o recurso das enums do TypeScript. E tinham valores que eram constantes, que estavam duplicados dentro do sistema. E poderia ser utilizado a enum para definir esses valores. E os tipos, né, nas outras classes poderiam referenciar, por exemplo, essa enum. Existiam comportamentos em função das classes que estavam sendo criados, que estavam também duplicados dentro do sistema. E eles poderiam ter sido colocados em métodos, por assim dizer ali, né? Dentro das classes, por assim dizer, não é exatamente desse jeito. Para que pudesse juntar o comportamento com o estado e levar esse comportamento para outros pontos do sistema que necessitava daquela execução.
Ou, por exemplo, né, as enums no TypeScript, pelo menos até onde eu entendo, não suportam que você associe funções com as constantes ali, né? Que nem é, por exemplo, no Java, ou talvez no C# e tal. Mas, pô, eu posso criar o que então? Uma classe que tem só funções estáticas, que recebe como argumento as enums, e aí eu vou dar meu jeito, né, de simular um pouco dessa orientação a objeto, dado que a linguagem em si, esse superset, o TypeScript, não me permite juntar de maneira fácil. Vou dar outro exemplo que eu peguei no código, né? Você tinha as constantes que poderiam estar na enum, e aí tinha uma parte de um componente que declarava esses valores, sei lá, num array, e fazia um loop, sendo que eu poderia fazer o quê? O loop em cima das constantes declaradas na enum no TypeScript. Então, eram várias situações que se apresentavam que com a heurística mais refinada em relação a como utilizar a linguagem, o código poderia sair melhor. E aí a gente montou um plano de estudos para tentar diminuir esse gap, né? Qual que é o nosso diagnóstico aqui? Falta, nesse momento ali, né, mais nutrição, né, mais capacidade de tomada de decisão para utilizar as abstrações que podem ser utilizadas pelo TypeScript de maneira mais interessante. Então a gente precisa treinar para que essa visão de oportunidade de uso fique mais apurada. E aí a gente obviamente espera que essa melhora seja refletida no dia a dia do campo de jogo. E eu resolvi trazer aqui o vídeo, né, porque a gente montou esse plano de estudo e eu queria compartilhar, né, com você que tem interesse em melhorar suas habilidades com TypeScript, ou que conhece alguém que tem esse interesse, e que se você tiver interesse em melhorar outra habilidade sua, talvez também ajude, sirva de inspiração para passar por essa fase, né, do diagnóstico e você entender o que você de fato quer, melhorar. Então deixa eu trocar aqui de tela para mostrar para você o plano de estudo. Então vamos lá, né, trocando aqui. Olha só, né? Eu deixei aqui no GIST, mas eu vou colocar na descrição aqui do vídeo para facilitar. Né? Então, qual que é a ideia? Primeiro, qual que é a estratégia aqui, né? Fazer a pessoa ler bastante sobre TypeScript e exercitar, não com código ainda, mas exercitar fazendo resumos, declarando o que ela entendeu, o que ela teve dificuldade e tudo mais. É para dar uma carga de leitura ali. Para quê? A pessoa vai colocar um monte de informação para dentro, mas ela não vai praticar fazendo código ainda. Ou seja, não é porque ela está lendo que ela de fato já vai conseguir aplicar. Mas eu quero que ela primeiro leia, para depois ela vai vir para o primeiro desafio, que é o desafio de serviço de e-mail. Eu vou deixar os links aqui também dos desafios e tudo mais. São 2 desafios que eu já implementei com Java, que está no repositório da Collab Code, né, de Joviane e Marco Bruno, Joviane Jardim e Marco Bruno, que é um repositório com vários desafios abertos, que eu acho muito interessante para praticar. Então, qual que é a ideia da pessoa primeiro ler um monte de coisa, para só depois praticar, fazer a primeira prática? Porque na hora que ela estiver praticando, ela ainda vai sentir dificuldade, e ela vai querer consultar a documentação. Só que na hora que ela for consultar a documentação, já não vai ser a primeira vez que ela vai estar lendo aquilo. Então a chance dela achar mais rápido e na hora que ela lê, entender mais rapidamente o que ela está lendo para usar na situação que ela está enfrentando, vai aumentar um pouco, né? Simplesmente pelo fato que na primeira vez que você vai ver aquela informação, né? Você já vai ter visto aquela informação, você só não vai ter tido a capacidade ainda de utilizá-la de maneira fluida porque falta prática. Sempre bom lembrar, né, que você precisa praticar para ganhar fluidez na aplicação dos conceitos que te interessam. Depois que a pessoa fizer o desafio, ela vai ler um artigo que eu vou deixar o link também, que é sobre a origem da orientação a objeto. Por quê? É uma leitura completamente diferente, é um artigo mais científico, vai ser uma leitura difícil, e a ideia é que ela fique em cima desse artigo até que ela consiga fazer um resumo sobre o que é o artigo e consiga conectar os pontos com o que ela fez no primeiro desafio. Porque esse treino, né, de associar, você lê uma coisa aqui e associa com outra aqui, tende a te ajudar para você, de fato, né, colocar lá dentro da sua cabeça aquele entendimento e poder reutilizá-lo em outras situações da sua vida. Depois que lê esse, ela volta de novo para o handbook do TypeScript até essa parte de módulos. Por quê? Porque olha só, né?
ela leu no início bastante desse handbook, né? 2 partes ali. Fez um monte de resumo. Então, toda vez que ela está fazendo um resumo, ela está praticando essa recuperação com as palavras dela, tentando organizar as informações na cabeça dela. De novo, né? Não é suficiente para ela poder praticar com fluidez, mas já pode ser suficiente para ela conseguir explicar coisas para outras pessoas, o que já é, né? Considerando a taxonomia de Bloom, o que já é um bom achievement. Se eu consigo explicar alguma coisa, supostamente, entre eu explicar e conseguir utilizar de maneira interessante, é uma distância menor. Então a pessoa vai lá, né? Talvez já consiga explicar, vai lá treinar agora o código. E agora, na hora que for treinar, vai ter que pensar nas abstrações, vai ter dificuldade, não sei o que e tal. E aí fez um monte de coisa, né? Foi ler agora o artigo de orientação a objeto. Putz, uma puta leitura diferente, mas que fala sobre o mesmo tema. Então ela tá lendo aqui, ela vai pensar na documentação do TypeScript, ela vai pensar no código que ela escreveu, e aí a sua cabeça, né? Essa coisa maravilhosa que você tem aí, vai trabalhar a seu favor. Depois ela volta para ler um texto que ela já tinha lido. É que nem quando você... Lembra quando... Pensa assim, você faz um exercício pela primeira vez e você nunca fez. E você tem uma jornada super difícil para fazer. Aí depois você esquece disso e vai fazer outras coisas na sua vida. Quando você volta para fazer aquele mesmo exercício, ele é bem mais fácil de você pegar o jeito de novo. Você pode até ter perdido, né? Um pouco da fluidez naquela prática. Mas para pegar aquela mesma fluidez, é bem mais rápido. E aí ela vai para um último desafio, que é esse desafio para fazer uma lógica ali, né? Para lidar com empréstimos, também inspirado no desafio de startup brasileira. E o que é legal aqui nesse segundo desafio? Ela vai ter lido, já vai ter lido bastante coisa, vai ter praticado a sua capacidade, né, de construir as abstrações, de fazer o programa utilizando o TypeScript. Ela vai ter de novo, aí vai ter lido o artigo, vai ter colocado mais coisa para dentro, ter resumido, explicado, vai ler de novo o que já leu e vai fazer o desafio de novo. Qual que é a expectativa aqui? É que no desafio do empréstimo, a capacidade dela olhar para o que para o que vai ser proposto e pensar nas abstrações, conectar os pontos e construir o programa, fique mais facilitado, né? Então aqui você tem um planinho que vai te treinar exatamente nisso. Melhorar as habilidades de construir as abstrações necessárias para resolver o problema que se coloca na sua frente utilizando o TypeScript. Esses tipos de desafios aqui são desafios em geral, né, dependendo da complexidade do front-end, na minha opinião, que são um pouco mais complexos do que a maioria das lógicas necessárias para vários dos front-ends que a gente encontra por aí. E aí você vai estar treinando no ambiente um pouco mais difícil, talvez muito, do que o seu dia a dia no campo de jogo. Então qual que é a tendência, né? Qual que é a expectativa? Que quando você volte para o campo de jogo, aquilo esteja mais fácil. E aí você vai ter nesse mix de campo de jogo, revela os seus gaps. O treino é o melhor local para você fechar ou diminuir esses gaps e voltar para o campo de jogo. E aí você vai nesse bate-bola, beleza? Uma coisa muito importante, né? Que também, obviamente, aconteceu aqui, que eu falo sempre, né? Você tem um tripé da aprendizagem que é muito importante. Você tem que consumir o conceito, praticar e avaliar constantemente como você está indo, né? Por quê? Não é porque você leu que você já consegue fazer. E não é porque você está fazendo que você está fazendo direito. Então é importante os três, se for possível, obviamente. E aí, nesse cenário aqui, né? Rolou essa possibilidade, porque eu fui a pessoa que avaliou o código da outra. Que avaliou ali, né? Que indicou, que fez o diagnóstico, que direcionou. E eu também vou ser a pessoa que vai avaliar recorrentemente os códigos e os resumos e tudo mais que forem sendo produzidos. Então, ter esse feedback constante, essa avaliação constante, maximiza muito a chance do seu estudo te levar para o caminho correto, porque você vai estar o tempo inteiro acertando a direção do que você tem que fazer. Beleza? Outra característica, desculpa o barulho de moto que deve estar rolando aí, mas tem alguém acelerando a moto aqui, né? Enfim. Outra característica, até tomei um susto. Outra característica importante, percebe que eu não coloquei livros sobre TypeScript, post de blog sobre TypeScript, nem nada. TypeScript
vou chamar aqui de linguagem, enfim, né? Não sei se na definição formal ela é considerada linguagem, que é o tal do superset e tal. Mas TypeScript é uma tecnologia que tem um site oficial, com a sua documentação, com as explicações oficiais, com a leitura entre, sei lá, né, ruim para moderada. Então, assim, óbvio que você pode procurar um curso de TypeScript ou algo do gênero para facilitar o seu entendimento, né, ter alguma coisa mais mastigada, né, mais palatável. Então, você sempre pode buscar, né, por algo mais palatável, mas é sempre importante no seu plano de estudo você considerar a fonte da informação com maior autoridade possível. E nesse caso, a maior autoridade, obviamente, né? Você poderia ir para o código-fonte do TypeScript, que ali é a fonte da verdade total. Pode ter algum tipo de coisa errada na documentação. Mas a documentação pode ser considerada uma fonte de autoridade máxima, afinal de contas é produzida pelas pessoas que mantêm a tecnologia ali. Então eu só coloquei ela. E aí a pessoa de fato vai ter que ler. Aí, né, se a pessoa quiser fazer um curso antes para se preparar mais mentalmente, tal, ela pode. Não tem nenhum problema você ter progressão de fontes, de conceitos e tudo mais, mas sempre é importante ter ali, né, a fonte de autoridade máxima para te ajudar. Então, percebe, né? Esses elementos que são importantes. Conceitos com autoridade, né? Então você sabe que está lendo o que é supostamente que tem mais chance de ser correto. Atividades de recuperação, então para cada sessão aqui da documentação, a pessoa vai escrever um resumo. Aí no resumo a gente fez ali um template, né? E qual que é o template? Você faz de fato, né? Os seus parágrafos que resumem o que você leu, anota os pontos que achou mais legal, anota os pontos que teve dúvida. Tenta relacionar, né, com o seu dia a dia. Então imagina você resumindo, né, cada capítulo. Você está recuperando aquela informação que você colocou para dentro várias vezes. E essa recuperação dessa forma, que não é a forma que você vai utilizar isso no dia a dia, pode te colocar nesse estágio de saber explicar as coisas que você está lendo. E não tem nenhum problema você saber explicar sem saber fazer, né? Zero problema. Isso pode acontecer normalmente. E não sei o que estou dizendo, né? Basta, por exemplo, acho que a taxonomia de Bloom é uma ótima referência para isso, né? É um material para definir níveis de aprendizagem super respeitado no mundo inteiro, muito utilizado. E saber explicar vem antes de saber usar de maneira interessante, né? E assim, não precisa ir muito longe, gente. Eu consigo te explicar como é que você faz um movimento no skate, mais de um, e eu não consigo fazer, beleza? Porque tem uma distância entre você saber explicar e saber fazer. Agora, se eu sei explicar, tende a aumentar a chance de você conseguir fazer mais facilmente, beleza? Então, percebe que então, tem fonte com autoridade boa, né? No caso aqui, a melhor possível. Atividades de recuperação que vão te colocar no nível melhor para saber explicar alguma coisa. Depois, a atividade de recuperação, que nesse caso aqui é fazer o sistema em si, um primeiro sistema, que vai te aproximar mais do nível de se habilitar cada vez mais para saber usar, realmente, né, ter a fluidez necessária para usar a parada. Depois volta para leituras, porque que agora você tem um sistema feito, novas leituras para fazer as atividades de associação ali, né, que são importantes para você ganhar mais força na retenção da informação. E aqui com dois textos diferentes, né? Um texto puta científico, leitura mais chata, difícil, mais densa e tudo mais, e uma leitura que você já fez, para você sentir se está mais fácil agora consumir aquela informação. Depois volta para mais uma prática ali, que vai te desafiar de novo a utilização das suas abstrações e tal, né? Testando o seu processo de refinamento. Só que agora a ideia é que você sinta que está um pouco mais fácil. E aí você tem esse planinho para ajudar. Beleza? Bom, era isso que eu queria compartilhar. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.